Bem-vindo mais uma vez à nossa segunda aula de introdução à política dentro de uma visão bíblica. Então, que você, desse lado aí, onde você está confortavelmente, que você possa meditar juntamente comigo nesta aula. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça para entendermos aquilo tudo que nós precisamos entender. Eu vou começar então aqui com uma coisa assim muito, assim, já trazendo um desafio. Quando nós falamos de política, nós temos que entender que a política, ela foi criada por Deus. Nós não podemos ter aquela ideia, como muitos têm, de que a política não é de Deus. Porque é exatamente aquilo que falamos na aula passada, a ideia de que se não é espiritual, então não é de Deus. A política é algo natural da vida, da nação, porém ela foi criada por Deus. Isto significa que ela está debaixo da soberania e do poder de Deus, ou da soberania das Escrituras, do poder das Escrituras. Então vamos lá. Já com um desafio. Se a atuação atual dos evangélicos na política não for qualitativamente diferente da cultura política atual, veja bem o que eu vou dizer. Então, a demanda por uma representação evangélica não será diferente da demanda de Israel por um rei, para ser igual aos pagãos. Ou seja, então quando nós falamos de uma representação política evangélica, nós temos que considerar as Escrituras. A política deve ser entendida como sistema, não como uma questão apenas de pessoas. Não se trata de converter os governantes ou colocar a um dos nossos lá, mas, veja bem, se trata de criar um sistema político de apoio a mudanças, investindo na conscientização política dos cristãos. Isso é algo para a gente pensar todos os dias. Além disso, a doutrina da graça comum ensina que, pelo mero fato de sermos cristãos, isso não nos dá um conhecimento pleno da realidade social da nação. E aí eu faço aqui umas perguntas. Nós evangélicos, nós queremos governar o país? Nós temos suficientes cientistas políticos, administradores públicos, nós temos economistas, nós temos sequer uma teologia política? Eu creio que essas perguntas precisam ser trabalhadas para que as respostas sejam encontradas. Mas nós podemos olhar a palavra de Deus. Nós vamos ver em Lucas capítulo 19, os versículos 11 a 17. Nós vamos ver ali Jesus falando de uma parábola. E essa parábola fala de um nobre, um senhor. E esse senhor, ele saiu para uma viagem, mas antes de sair, ele colocou talentos. Talentos era um valor, era dinheiro mesmo, na mão de uns servos e disse para os servos, olha, vocês vão usar, no fundo interpretando, vocês vão usar esses talentos, vocês vão negociar, vocês vão fazer eles renderem, vocês vão usar os seus dons, o tempo, e vocês cuidem desse meu valor. E então o Senhor viajou. Se nós entendermos então, o Senhor da parábola é uma figura de Cristo. E quando o Senhor então ele retorna da sua viagem, ele chama os servos e diz, olha, eu entreguei os talentos nas mãos de vocês. E vocês então agora me prestem contas. E um disse, você me entregou 5 talentos. Eu negociei, ganhei mais 5, estão aqui os seus 10 talentos. O outro
ele tinha recebido menos. E ele disse, estão aqui os seus cinco talentos. E o Senhor disse assim para aqueles homens, os servos, ele diz assim, fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Terás autoridade sobre 10 cidades. O que devolveu 5, ele disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Então nós vamos perceber por essa palavra que nós temos que compreender que o Senhor do reino, que é Cristo, é a figura daquele Senhor na parábola, que ele quer que nós usemos os dons, os talentos, ou seja, dinheiro, que nós usemos o tempo, que nós usemos a nossa capacidade. E aí o Senhor havia dito, negociai até que eu volte. A ideia de negociar até que eu volte, é essa ideia de os servos de Cristo na terra negociar, ou seja, trabalhar em prol do Senhor até que o Senhor volte. Ou seja, trabalhar em volta ou pelo reino. Então, nós vamos entender que, em outras palavras, Jesus estava dando uma dica aos cristãos como obter positivamente influência e autoridade no governo civil. Era isso que ele estava ensinando. E quando nós vamos notar o seguinte, não é através da imposição de lei bíblica sobre a população, mas é através de um trabalho consciente para suprir as necessidades da sociedade ao nosso redor, que convenceremos até os incrédulos da validade e excelência das ideias e das soluções bíblicas. E aí nós vamos também entendendo que uma legislação em conformidade com a lei da Bíblia só é possível à medida que os cristãos se inserirem na cultura e ocuparem até que Cristo venha. Só é possível nessa condição. A igreja hoje, ela tem um grande problema, ela é muito parecida com a sociedade. E se ela é parecida, nós precisamos de agir. Nós precisamos não ser parecidos, porque se ela é parecida, nós não transformamos. Se nós somos iguais, nós não mudamos. Somos iguais. Muda o quê? Nada. Então, precisamos ser contraculturais. O que eu quero dizer com isso? Isso significa recuperar a cosmovisão bíblica que nos libertará desse pensamento velho. Nós precisamos desta grande recuperação. As coisas não vão mudar, então, da noite por dia. Agora eu estou estudando cosmovisão bíblica na política, estou estudando essas coisas, eu me matriculei num curso e agora eu vou ver as coisas mudarem. As coisas não vão mudar da noite por dia. É preciso de um processo longo de mudança da cultura política evangélica. Através do ensino da ética bíblica política e o incentivo a que os evangélicos realmente vocacionados entrem na política, dando-lhes o apoio teológico, pastoral e outras necessidades. Então não é tão simples. Não é uma questão de a gente tomar um cristão e votar nele, elegê-lo e colocá-lo lá. A coisa é muito mais profunda. Temos que entender que a solução para os problemas políticos é sempre a política. Não adianta, nós não vamos pensar que será algo sobrenatural. A solução para a má política é a boa política. A solução para a má espiritualidade é a boa espiritualidade. Não precisamos fugir para outro campo, porque Deus, o Deus bíblico, está em todas as esferas da vida humana. Deus está no governo, na economia, nos negócios. Não tem como, já foi dito na aula passada, uma vida secular e
Então, já que eu estou fazendo algo que eu considero secular, então Deus não está vendo. Isso é um grande engano, uma grande inocência. Deus está vendo tudo em todo o tempo, em todos os lugares. Aliás, a própria Escritura diz que Deus conhece o seu pensamento, sabe quando você se deita, quando você se levanta, ainda a palavra não te chegou à língua e Deus já conhece todas as suas palavras. Ou seja, você não sabe nem o que você vai falar amanhã, mas Deus já sabe. Então, não há como fugir disso aí. Mas quando nós olhamos também um pouco de história aqui, vamos pegar um pouco de uma história aqui de um homem de Deus chamado Abraham Kuyper, um holandês. Se nós então tomarmos um pouquinho da história dele, ele era filho de pastor e havia abraçado o liberalismo teológico na universidade, rejeitando as doutrinas históricas da fé. Esse foi Abraham Kuyper. No seu primeiro pastorado, porém, converteu-se à fé bíblica. E aí o que aconteceu? Mais tarde, autor de muitos livros teológicos, defendendo então aqui uma ortodoxia bíblica. Kuyper liderou um movimento de reforma da igreja, mas ele não defendeu de forma alguma o apoliticismo, nem uma posição conservadora na política. E aí a gente vai percebendo na história, ele entrou na política, reorganizou um pequeno partido e fez dele o partido mais moderno da Holanda. Fundou um pequeno jornal diário de linha cristã, ao mesmo tempo em que dirigia um seminário religioso. Elegeu-se para o parlamento, fundou uma universidade reformada que existe até hoje, a chamada Universidade Livre de Amsterdã, ou a Universidade da Holanda. E foi o primeiro ministro da Holanda nos anos de 1901 a 1905. As obras que Kuyper escreveu são cerca de 200 obras, algumas delas de 3, 4 volumes. E quando ele começou essa carreira dele, ele tinha o auge, já demonstrando uma carreira forte, ele tinha os seus 25 anos de idade. Mas aí é o seguinte, nós vamos ver de que forma Abraham Kuyper via a relação entre a sua fé evangélica e a sua ação política. Quando Kuyper entrou na política, a maioria dos reformadores holandeses já haviam perdido contato com a sua herança, tornando-se apolíticos ou conservadores. Kuyper disse: o medo da política não é cristão e não é ético. Presta atenção nessa fala dele. Não é cristão e não é ético o medo da política. Nós não podemos dizer que a política não é de Deus, que a política não tem nada a ver com Deus. A grande questão que nós temos que entender é o seguinte: vamos pensar dessa forma. Política e religião, sim. Igreja e Estado, não. Vamos separar a igreja e o Estado. Mas como que a igreja, então, ela entra nessa questão? A igreja, ela tem a sua jurisdição e o governo tem a sua jurisdição. A igreja tem a sua responsabilidade, tem o seu propósito. O governo tem a sua responsabilidade, tem o seu propósito. Então, mas como que isso? Veja bem, a soberania de Deus e das Escrituras tem autoridade sobre um e o outro. Não é a igreja, a instituição, que tem autoridade sobre o governo. E se nós olhamos com cuidado, nós vamos perceber que também a igreja, ela tem a sua esfera de atuação, ela é autônoma do governo. Então, quando nós olhamos para a obra de Kuyper, nós vamos perceber o seguinte: que a contribuição que ele trouxe foi muito grande. Apesar de perder as 2 primeiras eleições, isso é interessante, Kuyper não desistiu. E eu quero dizer para você, o que importa não é a influência que nós temos agora. O que importa
é a influência que nós teremos daqui umas décadas. Isso que será importante para nós, você que veio como um aluno nesse curso de iniciação política e dentro de uma visão bíblica, eu quero dizer para você, permaneça firme, vá em frente, busque conhecimento. Esse curso ele é um curso básico, você terá que aprofundar e aí você verá, né, o quanto é tremendo, é bonito a ideia de governo. Governo, o ponto de partida é em Deus. Então, vamos pensar. Kuyper dizia que a palavra de Deus, não a igreja como instituição, deve ter autoridade na política, tanto quanto na vida da igreja. Isso é algo assim, muito importante para nós entendermos. Agora nós vamos entender o seguinte: a cosmovisão bíblica, mais conhecimento dos fatos, conhecimento teológico, mais conhecimento sociológico, são necessários e profundamente necessários. Sem esses preparos equilibrados, ou sem assessores que os tenham ou conheçam, o político evangélico pouco fará pelo reino de Deus. Pouca coisa ele vai conseguir fazer. Não há como. Então, o que nós precisamos de olhar para cada um dos políticos, nossos irmãos, é que eles próprios precisam entender é que eles são, como todos nós, vasos de barro. E é uma grande questão é que quando muitos chegam lá, eles não conseguem entender. E o texto diz, nas Escrituras, lá em 2 Coríntios 7, aliás, 4, de 7 a 10, temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Olha só. Eis a fraqueza do político cristão. Ele representa a visão bíblica do mundo ali. Por isso, a sua carreira tem que estar sempre posta no altar ou na dependência de Deus. É necessário. E vemos aqui mais uma etapa da encarnação. Deus permite que a defesa da sua glória no reino da política seja feita por nós. Isso é muito importante. Somos nós que temos que fazer essa defesa. Por isso, é necessário que o vaso seja humilde, mas a política é enganosa e cria uma impressão de poder de sermos vasos preciosos. Cada irmão ou cada homem cristão que se candidata precisa entender isso aqui. Por isso é necessário dar-lhes uma sustentabilidade no mandato ou na proposta que ele tem como candidato, para que ele possa, ao ser eleito, chegar lá, ser capaz, né, de atuar como um político cristão, tendo uma cosmovisão. Sabemos que não é fácil. Sabemos que ali, vamos pensar assim, é como que fosse uma verdadeira cova de leões. Porém, é necessário ter ali os Daniéis, ou os homens como Daniel, os amigos de Daniel, né? Aqueles que entram na fornalha ou na cova dos leões, né? Aqueles que são capazes, de fato, de entrar ali e não negociar, não apenas a sua vida, a sua fé, as suas convicções, mas não negociar nada, em hipótese alguma, em tempo algum. Então, nós vamos ver o seguinte. Há algo muito importante para nós entendermos. Quando nós falamos da palavra política, nós vamos para a palavra governo. E se nós entendermos a palavra governo, nós vamos entender com clareza. Se a gente pegar a palavra governo no dicionário Webster, é um dicionário inglês de 1828, nós vamos entender a palavra governo é cada pessoa exercendo autocontrole de seus temperamentos, de seus sentimentos e de toda a sua conduta de vida dentro de uma sociedade. Isto quer dizer governo. Isso nos remete a uma compreensão de que a palavra governo
ela nos diz que, então, é responsabilidade pessoal. Ou seja, é responsabilidade pessoal. E é bom nós entendermos isso, que um dia nós vamos chegar perante Deus e Deus não vai perguntar para você em que ou em quem seu pai ou sua mãe acreditavam. Em que ou no que, ou o que eles fizeram. Mas Deus vai perguntar para você. Ele vai fazer essas perguntas para você e você que vai respondê-las. E então você vai perceber o seguinte, que essa ideia de responsabilidade pessoal, né, remete você para uma ideia que a palavra nos traz, a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que se semeia, isto também ceifará. E você vai ver que Deus dá tanta importância à responsabilidade pessoal, e você vai perceber também que a sua questão de vida eterna está nas mãos da responsabilidade pessoal na sua vida. Então o próprio texto diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então nós não podemos desconsiderar. Agora, o que mais nós podemos entender dessa palavra governo? Né? Essa palavra vai também nos levar para um entendimento de que nós precisamos ter o autogoverno na nossa vida, porque é a partir do autogoverno que nós vamos ter liberdade. Então, por exemplo, nós queremos, e a sociedade brasileira está vivendo um momento assim, todos querem uma liberdade externa. Todos querem ver os problemas da nação sendo resolvidos, seja quais forem eles. Mas eu quero dizer o seguinte, a liberdade externa, tá, ela vai existir sempre quando houver uma liberdade interna. E a liberdade interna, ela só pode acontecer na vida de pessoa por pessoa, trazida ou dada por Cristo. É Cristo quem liberta, que libera, traz essa liberdade na vida do homem. Então nós precisamos de pessoas na política, pessoas que são pessoas que obedecem a Deus e às Escrituras, pessoas que são capazes de pensar como as Escrituras, de ter uma cosmovisão que a Escritura nos ensina. Isso é sério. Se nós olharmos a história de um homem aqui na Bíblia, em Gênesis 41, nós vamos ver a história de José. José, ele foi chamado, tirado de uma prisão, de um calabouço, trazido à presença do rei, do faraó, o rei do Egito, e ali ele foi colocado numa condição de intérprete de um sonho que atormentou muito o rei naqueles dias. José então traz a interpretação dos sonhos. No momento que ele termina, ele faz recomendações do que o rei deveria fazer. E a questão era que haveria 7 anos de fartura e depois seguidos 7 anos de fome, de escassez, onde a terra não produziria alimento e haveria muita seca. E muita gente iria padecer. Mas José diz, faça isto, isto, isto. E então, né, o que José então aconselhou? Que ele deveria plantar em todo lugar, em toda a terra, ajuntar uma quinta parte da colheita, guardar em celeiros, para que durante os 7 anos da escassez houvesse alimento para o sustento de toda a nação. Aí, quando nós chegamos nesse capítulo, exatamente, né, no versículo 38, estou aqui com a escritura, diz assim: disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Saltando aqui, o 41 diz, disse mais Faraó a José,
vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. 44 diz, disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará o pé ou a mão em toda a terra do Egito. Nós vamos ver o seguinte, José é um moço na prisão, né, que não tinha um companheiro de cela que falasse a linguagem que ele falava do seu Deus, para orar junto com ele. José, ele se manteve, era tão jovem, e ele então manteve-se fiel. Ele não tinha uma promessa de Deus que ele seria o governador do Egito, não tinha uma promessa do faraó, não, ele nunca chegou perto do faraó. Mas aí chega um dia, depois de 13 anos daquela prisão, chegou o dia, José tinha 30 anos de idade, ele é colocado na presença do faraó. E faraó dá a ele autoridade sobre toda a terra do Egito. E ele se torna o governador, ele se torna o político. Ele se torna aquela pessoa da autoridade máxima, acima dele só tinha o faraó. E olha, ninguém levanta o pé ou a mão sem as ordens de José. E você vai perceber então que algo extraordinário estava acontecendo. Que conclusões que a gente pode tirar desta história, né, desses fatos que ocorreram na vida de José? A partir de José, e dentro daquela terra de Egito, que é também para nós, biblicamente, um significado de mundo, Deus, ele agora estabelece uma nova nação. Deus estabelece um novo povo dentro de uma terra que era a terra, né, do Egito. E aí você vai perceber dentro da história que esse povo mais tarde, todo o povo se torna escravo, porque o faraó, que era o que gostava de José, né, esse faraó morreu, veio um outro rei e ele não gostou da ideia e colocou todo mundo na condição de escravidão. E aí você, né, vai buscar na escritura, toda a história é uma história de mais de 400 anos de escravidão. Mas você vai perceber que por causa da obediência de José, do autogoverno de José na sua vida, o autogoverno é dirigir a vida, é conduzir a vida pelas leis morais, éticas, estéticas de Deus, ou do reino de Deus, e, na realidade, viver em sociedade nesta condição. Ele, então, exercendo, né, esse autogoverno, Deus deu ele autoridade sobre toda a terra do Egito. É mais ou menos daquilo que falamos, né, da parábola, né, do servo que deu os talentos. Né? Então, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. José foi fiel no pouco. José esteve administrando a casa do comandante, né, da guarda do faraó, do Potifar. José dali saiu por uma situação, né, que ele não quis transgredir contra o próprio Deus, então foi colocado numa prisão. José prosperou na prisão, a prisão melhorou, ele se tornou administrador da prisão, então ele foi fiel no pouco, sobre o muito Deus o colocou. Então quando o faraó fala, né, que sobre José estava o Espírito de Deus, você vai perceber que não foi o faraó que posicionou José, mas foi Deus quem posicionou José em primeiro lugar, usando o faraó para colocar José nessa posição de governo, nessa posição de um político dentro da nação. Em resumo, o que eu quero dizer? Que na nossa nação nós temos uma sociedade. É de dentro dessa sociedade que Deus está trabalhando para levantar, né, esse povo, que é o povo que chama pelo nome de Deus, e através
da fidelidade deste povo e do autogoverno individual de cada um que faz parte deste povo, Deus quer estabelecer o seu governo e a sua política, a política de seu reino, com as leis do reino, a metafísica do reino, o pensamento do reino, a moral, a ética, a estética do reino. E então nós veremos uma grande mudança e uma grande transformação, se assim nós entendermos e passarmos a viver. Então, nós podemos ver também outros exemplos de Daniel. Daniel na Babilônia. O texto mostra que o rei reconheceu que na vida de Daniel estava a presença, o Espírito do Deus dos deuses. E o mesmo texto diz assim, que era Daniel 10 vezes mais douto, sábio, do que os sábios da Babilônia. Daniel foi esse moço que viveu esse autogoverno na sua vida. Quanto mais autogoverno você tiver na sua vida, menos necessidade do governo civil, menos necessidade da força da polícia você terá. E se muitos viverem assim, muito menos nós veremos necessidade dessas forças para governar, para, na realidade, repreender e até colocar em prisões pessoas da sociedade. Então, se nós olharmos outro exemplo, o exemplo de Jesus, esse é o exemplo maior. Jesus foi fiel, obediente ao Pai, tinha pleno autogoverno na sua vida. Jesus foi obediente, o texto diz, até a morte, morte de cruz. Por isso, foi dado a ele, e ele disse, toda autoridade me foi dada por quem? Pelo Deus Pai. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Lá na parábola do credor, um teve autoridade sobre 10 cidades, o outro sobre 5. Na história de José, José teve autoridade sobre toda a terra do Egito, que foi o mundo daquela época. Na obediência de Jesus, Jesus teve toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso, ele é o remidor, o reconstrutor de toda uma criação e o reconstrutor de toda uma vida humana, familiar, social, política, governamental, educacional, econômica, financeira, ou seja, em todas as esferas da vida e da sociedade. Que você possa refletir nisso, pensar, abra as Escrituras e comece a estudar profundamente. Deus te abençoe. Até a próxima aula.